segue falando das chuvas no Nordeste. Temos agora uma entrevista com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes. Professor, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco na manhã deste domingo. O prefeito de Recife, o João Campos, disse que esse é o pior desastre dos últimos 50 anos na cidade. É um cenário que, inclusive, todo mundo se pergunta se pode piorar. E eu começo lhe fazendo essa pergunta, né? Dá para fazer um prognóstico e baseado no quê? Baseado nas más condições do planejamento urbanístico, baseado no aquecimento global, na falta de investimento da contenção das cidades. Bom dia, Thaís. Bom dia, Stephanie. É um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Thaís, você citou pontos extremamente importantes e que compõem um cenário muito complexo, porque nós estamos enfrentando cada vez mais as consequências das mudanças climáticas de uma maneira muito intensa e as nossas cidades, efetivamente, elas não estão preparadas sequer para condições um pouco acima do normal. Nós temos uma cultura muito reativa ao invés de adotarmos uma cultura preventiva. Então, sempre que acontecem chuvas acima da média, algum tipo de problema nós vamos enfrentar. E essas chuvas, elas são excepcionais, como vocês bem citaram agora na matéria, né? Chuvas acima de 400 milímetros. Só para que as pessoas tenham ideia, isso é mais ou menos o equivalente a 2 meses de janeiro de chuva, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Imagina isso concentrado em 24 horas, numa cidade que não tem, assim como todas as outras cidades brasileiras não têm, uma infraestrutura adequada, muitas vezes, para dar vazão a chuvas um pouco acima da média. Então, nós estamos enfrentando um conjunto de fatores que demandam, né, esses fatores, uma mudança de postura dos nossos políticos, dos nossos gestores públicos, porque nós estamos verificando ao longo do último ano, né, se a gente pegar da metade de junho do ano passado, da metade de julho, né, do ano passado, até agora, foram vários os fenômenos que mostram que as mudanças climáticas, elas chegaram efetivamente, estão se manifestando cada vez com uma intensidade maior. Nós tivemos chuvas muito abundantes em dezembro no estado da Bahia, depois nós tivemos o mesmo tipo de chuva pegando o estado todo de Minas, né? Em janeiro tivemos 250 milímetros em 24 horas em Petrópolis, tivemos 650 milímetros em 24 horas em Angra dos Reis. São fenômenos recentes, então não dá para a gente falar assim, não, é uma eventualidade. Não, o conjunto, né, de ocorrências, ele tem mostrado que efetivamente nós estamos enfrentando mudanças climáticas e de uma maneira muito, muito intensa. Professor, infelizmente, né, tem sido cada vez mais frequente a gente falar aqui dessas chuvas desproporcionais em um curto período de tempo, né? O senhor citou muito bem o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais no fim de ano, agora também os estados do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, mas enquanto a gente não muda o ordenamento urbano dessas cidades brasileiras, que é uma solução mais de longo prazo, a curto prazo, o que pode ser feito com esses alertas da meteorologia em mãos, né? Olha, vai chover muito mais do que o que é considerado normal em Recife. O que as autoridades podem ou deveriam estar fazendo para que a gente pare de empilhar mortes aqui no nosso noticiário? Bom, Stephanie, efetivamente acreditar nas previsões climáticas e nas previsões meteorológicas. Muitas vezes a gente tem visto que essas previsões elas são elaboradas com muita precisão, com muita acuidade, mas efetivamente as autoridades parece que não ligam para isso, não prestam atenção a esse tipo de informe. Por quê? Nós sabemos com antecedência que chuvas volumosas vão acontecer. Muitas vezes nós não temos condições de prever exatamente qual é o volume, mas só o fato de nós termos chuvas volumosas em cidades que não têm uma infraestrutura adequada, isso já deveria soar um alerta para que as populações fossem efetivamente avisadas, né, e removidas para abrigos, para outras áreas, e não aquelas onde elas estão e que estão sujeitas aí a deslizamentos, enchentes e tal. Mas o que eu tenho visto é que parece que as autoridades não ligam para isso. Petrópolis, por exemplo, uma semana antes nós já sabíamos que chuvas fortes percorreriam aquela região.
nenhuma atitude foi tomada. Então, o que nós estamos verificando agora no Recife, infelizmente, é uma reprodução do que aconteceu em outras áreas no Brasil recentemente. Ou seja, as pessoas não ligam, né? As pessoas que eu digo, os gestores públicos, os políticos, eles não ligam para essas previsões, não dão o devido valor, mesmo quando essas previsões elas mostram cenários muito drásticos, muito ruins. Ou seja, a gente precisa parar de ter uma cultura reativa, porque quando a reação acontece, o problema já se verificou, perdas de vidas, perdas econômicas, enfim, a tragédia já está estabelecida. Nós precisamos adotar uma cultura preventiva, pelo menos no sentido de tentar salvar as pessoas. Como você bem disse, Stephanie, nós estamos empilhando mortos, infelizmente, por conta desse descaso com as previsões. Professor, eu vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente, só porque a gente traz agora um posicionamento do Ministério do Turismo, que publicou agorinha nas redes sociais, lá no Twitter, um vídeo do sobrevoo de algumas dessas áreas atingidas pela chuva. Essas imagens são ali da região metropolitana do Recife. Esse vídeo do Ministério do Turismo é acompanhado pela seguinte declaração do ministro Carlos Brito. Vou abrir aspas para o ministro. Como pernambucano, eu estou aqui para acompanhar a situação do nosso estado. Lamento profundamente e me solidarizo aos familiares, aos amigos das vítimas. Eu e os ministros faremos o possível para ajudá-los. É hora de unir forças para salvar vidas. Fecha aspas, foi o que disse o ministro do Turismo agora nas redes sociais. E aí, professor, eu aproveito o gancho dessa publicação para perguntar para o senhor, é exatamente disso que a gente está falando? A gente se solidariza com vítimas, mas o alerta foi dado com antecedência. Não havia soluções, medidas que pudessem ter sido tomadas previamente? Não, e tem uma outra questão também que eu quero pegar carona aqui na Stephanie, professor, que é uma padronização, né? Porque nós já falamos aqui do que aconteceu em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e agora Bahia, agora mais para cima do Nordeste, Manaus também já tivemos casos assim. Teria como haver uma padronização desse tipo de alerta e reação, uma coordenação nacional para isso? Olha, Thaís e Stephanie, infelizmente prevê algum tipo de coordenação nacional diante de um governo que a única preocupação que tem nesse momento é com a reeleição. Me desculpem falar assim, não é possível, sabe? Não há uma preocupação efetiva por parte do governo federal com eventos relacionados às mudanças climáticas, até mesmo porque o governo vem relutando em reconhecer que isso pode acontecer ou que isso está a acontecer, né? Apenas num vídeo recente em que o presidente tenta defender a situação amazônica, que ele menciona as mudanças climáticas. Foi a primeira vez em praticamente 4 anos de governo que isso acontece. A solução que vocês colocam, exatamente, seria muito importante ter uma força nacional que pudesse ser mobilizada, em caso de tragédia, rapidamente mobilizada, para ajudar na prestação, né, do socorro a essas vítimas. Mas volto a dizer, antes disso, nós temos que ter uma cultura preventiva, pelo menos de prestar atenção nos prognósticos climáticos, nas previsões meteorológicas. Nós, quando eu digo, são as autoridades, os políticos, prefeitos, secretários, ministros, né? Porque essas informações elas estão facilmente disponíveis, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o CEMADEM, o INPE, que são órgãos federais, eles preparam informes facilmente compreensíveis e com uma grande precisão, ou seja, os gestores públicos, de posse disso, eles podem verificar nas suas respectivas áreas o que pode ser feito, o que pode ser antecipado no sentido de evitar perdas de vidas. Infelizmente, perdas econômicas diante de uma infraestrutura muitas vezes precária, essas perdas poderão acontecer, né? Não há como sair de uma situação onde nós temos uma chuva, como vocês citaram, acima de 400 milímetros em 24 horas. Mas o mais importante é evitar a perda de vidas. Nós estamos ainda contando os mortos em Recife e, como vocês bem colocaram já, como a média antecipou, nós vamos ainda ter chuvas intensas hoje no domingo e até amanhã.
e o solo já está muito encharcado, não tem condições de absorver esse excedente de água, os rios não estão dando conta dessa vazão excessiva, ou seja, é uma tragédia que está em curso, infelizmente, devido à falta de políticas preventivas, né? E essa ideia de ter uma força nacional que pudesse auxiliar no socorro às vítimas, ela seria muito boa se o governo efetivamente reconhecesse que nós temos uma situação de mudanças climáticas que tem, né, isso é fato, colocado muita água no sistema, tem chovido muito, né? Desde dezembro até agora tem chovido muito em diversos estados, volumes impressionantes, muitas vezes sem correspondente histórico. Nós não temos, às vezes, anotações históricas falando assim, olha, essa chuva já aconteceu antes, né? Chuvas em alguns locais, como o que aconteceu em Angra dos Reis ou mesmo Petrópolis, são chuvas inusitadas, embora sejam previsíveis, pelo menos com uma semana de antecedência, já pode-se saber que esse tipo de evento vai acontecer e providências podem ser tomadas. Nós estamos conversando com o professor do Instituto de Energia da Universidade de São Paulo, o Pedro Cortes. A Raquel Amorim, nossa âncora do Rio de Janeiro, o professor tem uma pergunta para lhe fazer. Obrigada, Thaís. Professor, bom dia, obrigada por nos atender. Pesquisadores dizem que o Nordeste é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas e, sobretudo, por questões econômicas, né? A gente tem um nível de pobreza altíssimo, temos a ocupação costeira, enfim. E os pesquisadores dizem que, se nada for feito, as chuvas, teremos cada vez dias mais quentes e chuvas torrenciais, né? A gente fala nada for feito em relação à emissão de gases, redução da emissão de gases. Como é que o senhor avalia essa questão? A gente pode dizer que o Nordeste, diante disso, merece uma atenção especial do ponto de vista climático, professor? Bom, Raquel, nós temos que as consequências das mudanças climáticas, elas se distribuem para todos, mas não de uma forma homogênea. O que você colocou é muito importante porque elas afetam mais os estados mais pobres, as regiões desprovidas de recursos e que têm falta, né, de capacidade de reagir adequadamente a esses eventos. O Nordeste ele é muito vulnerável a esse tipo de situação. Nós estamos enfrentando uma situação dupla nesse momento, porque nós temos o fenômeno Laninha, que ele faz com que chova mais no Nordeste, no norte do país, e no sul, né, podendo atingir São Paulo também, que está no Sudeste, com chuvas mais reduzidas e também chuvas irregulares. Então, nós já temos uma tendência nesse período de chuvas um pouco acima da média no Nordeste. E agora nós temos um centro de alta pressão no meio do Oceano Atlântico, ele gira no sentido anti-horário e ele vai jogando, né, o vapor do oceano, injetando esse vapor no Nordeste, fazendo com que aumente ainda mais as chuvas. E realmente o Nordeste ele peca, né, pela falta de condições econômicas, ele sofre com a falta de condições econômicas, com a falta de condições estruturais, isso é histórico, para reagir adequadamente a esse tipo de situação que vem se impondo cada vez mais. O que você disse, são chuvas muito intensas, né, e muitas vezes intercaladas com períodos de estiagem muito severos. Nós tivemos uma estiagem muito severa no ano passado na região central do Brasil, sem correspondente histórico. Não há nenhuma anotação histórica que mostre que isso já aconteceu antes, né? Isso vem se somar naquele rol de eventos climáticos extremos que nós estamos enfrentando, pelo menos desde a metade do ano passado até agora. Eu não quero retroceder muito no tempo para não tornar o exemplo muito extenso, é só para concentrar isso em menos de um ano, as condições que nós estamos enfrentando são totalmente inusitadas. E, efetivamente, o Nordeste ele tem dificuldades em enfrentar esse tipo de situação, embora outros estados tenham sido penalizados também, como foi o caso, né, do Rio de Janeiro, na região serrana, no litoral de Angra dos Reis, como foi o caso de Minas Gerais, no início deste ano. Ou seja, importante é que os políticos percebam que as mudanças climáticas, elas não são uma aposta ou uma possibilidade, elas já estão entre nós, as consequências já estão se manifestando e é necessário que nós tenhamos uma política de mudanças climáticas, uma política nacional que envolva também o que foi mencionado pela Thaís, a criação de uma força-tarefa, né, permanente, capaz de reagir rapidamente a esses eventos, no socorro às vítimas, mas também é fundamental
que o planejamento ele seja incorporado, o planejamento em relação às previsões climáticas, às previsões meteorológicas, ele seja incorporado na gestão pública para que medidas possam ser tomadas no sentido de alertar a população quando um evento desse tipo for prognosticado e também, aos poucos, adaptando a estrutura urbana para reduzir o impacto dessas chuvas que são cada vez mais volumosas. Professor, tomando aqui a liberdade, né, abusando um pouquinho do tempo do senhor, tem mais uma pergunta, trazendo isso para um exemplo mais prático mesmo, mais de dia a dia, na ponta. O que acontece hoje? Quando os meteorologistas lançam esse alerta, olha, vai chover o que é esperado para um mês em uma área de concentração, de adensamento populacional muito grande e com construções inadequadas, e isso deve causar uma tragédia. Hoje, que força o Estado tem para tentar até convencer essas pessoas? Claro que é uma situação terrível, né? Ter que deixar para trás tudo que elas têm, com a insegurança que a gente vive de largar suas casas, com pouca coisa que essas pessoas construíram e conseguiram conquistar na vida muitas vezes, mas para deixar esses locais onde há risco de morte. Olha, se vocês continuarem aqui, há risco de que a família inteira possa ser soterrada. Hoje, qual é o poder do Estado de atuação nesses casos específicos assim e tão reais que a gente está vendo? Bom, a gente tem que trabalhar com uma prática de convencimento das pessoas, mostrando que efetivamente as coisas vão acontecer e dando a segurança para as pessoas que a área vai ser vigiada pela polícia, porque o grande receio que as pessoas têm é que, ao saírem das suas casas, que ato contínuo possa haver um saque, possa haver roubos, furtos, né, do que elas deixaram para trás. Então é fundamental que tenha essa política de convencimento, falar assim, olha, nós vamos ter, né, um problema seríssimo aqui. Isso pode ser feito, inclusive, mostrando vídeos do que aconteceu em outras regiões. Assim, olha, o que aconteceu aqui, por exemplo, em Petrópolis, vai acontecer agora, essa semana, agora aqui, situação igual. Então é importante que saia. Um trabalho de convencimento, eu sou muito mais favorável ao trabalho de convencimento do que usar algum tipo de força, né, de coação, né, isso não surte efeito, e dar a garantia para as pessoas, mostrar efetivamente que uma força policial estará presente para dar garantia de que não ocorrerão saques, não ocorrerão furtos, ou seja, quando as pessoas voltarem, né, caso aquilo não tenha sido destruído pelas chuvas, pelos deslizamentos, que elas vão ter condições de recuperar os seus bens. Então, é um trabalho que tem que ser feito pela Defesa Civil, um trabalho que tem que ser feito pela assistência social de cada município, no sentido de convencer, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Agora, tudo isso tem que ser feito também com antecipação, ou seja, mostrar para as pessoas, tá, os políticos, os gestores, prefeitos, ministros, secretários, virem a público e falar assim, olha, as mudanças climáticas, elas são uma realidade. Nós estamos enfrentando condições anormais e nós vamos precisar, em determinados momentos, tomar medidas que não são usuais. Veja, quando nós temos uma situação de um país onde ocorrem tragédias como terremotos frequentes, a população já está preparada porque não só sofreu eventualmente as consequências desses eventos, mas também porque há uma movimentação por parte da estrutura administrativa pública no sentido de avisar, né, e falar para a pessoa o que deve ser feito no caso de um alerta. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho muito contato com pesquisadores do Chile, e o Chile é um país extremamente preparado para enfrentar tremores de terra. Inclusive eles brincam, às vezes a gente ouve aqui no noticiário e fala, olha, um tremor de terra de magnitude 7. A gente entra em contato, o pessoal falou, não, estamos tranquilos aqui, a gente tem todas as diretrizes sobre o que fazer em caso de determinados eventos. E eles têm sinalizadores, por exemplo, se acabou a energia elétrica, é porque efetivamente o tremor ele foi muito importante lá. É um dos indicadores que eles utilizam para a população. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse tipo de cultura preventiva e informar a população de que esses eventos eles podem ocorrer e esses eventos eles estão tomando, infelizmente, parte do nosso cotidiano. Nós conversamos com o professor do Instituto de Energia da Universidade de São Paulo, Energia e Ambiente, Pedro Cortes. Professor, obrigada pelo seu tempo aqui conosco na CNN Brasil. Um bom domingo. Eu que agradeço a oportunidade de informar a todos.